Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então para mais um conteúdo. Vamos falar hoje um pouquinho compreendendo a agressão na perspectiva do desenvolvimento humano. Bom, inicialmente então, nós vamos estar falando sobre o conceito de agressão, né? E que, de maneira geral, ele tem uma complexidade. Então, ao longo do texto, nós vamos apresentar uma série de teóricos. A diversidade de definições, então, né, que é apresentada na literatura, né, e a definição clássica de agressão foi proposta por Dollar e colaboradores em 1939. Para esses autores, a agressão é qualquer sequência de comportamentos que tem como principal objetivo causar dano àquele cujo comportamento é dirigido. E essa definição ela sofre várias críticas e com essas críticas ela também vai se ampliando em relação às suas definições. Né? Depois, ao longo do texto, a gente vai estar trabalhando um pouquinho com Brandura, que ele vai dar o aspecto da aprendizagem e a questão depois do contextual. Né? E aí a gente vai estar apresentando essa diversidade de definições acerca da agressão, né? A relação entre comportamento exteriorizado e agressão, e que são conceitos distintos, então, e os comportamentos exteriorizados têm sido descritos como uma variedade de comportamentos de descumprimento de regras sociais e de problemas de conduta, incluindo agressão física, verbal, roubo, enfim. Aí, ao longo do texto, os teóricos eles vão apresentando, então, qual que é a diferença entre comportamento exteriorizado e agressão. E aí, logo em seguida, quando a gente tem essa definição dos estudos sobre comportamento exteriorizado, eu fui buscar em outros artigos também o que a gente já tem de estudos sobre comportamentos exteriorizados atualmente. E ao definir comportamento exteriorizado, a gente vai trabalhar com problemas de comportamento, né? Depois a gente entra para uma dinâmica aí um pouco mais para a violência, né? Então, estudos são o ponto de partida para compreendermos como as ações e pensamentos e emoções envolvidas nos comportamentos exteriorizados estão interrelacionados ao longo do ciclo de vida. Por exemplo, crianças que apresentam índices elevados de problemas de comportamento exteriorizado no início da vida estão mais propensas a intensificar as mentiras, as brigas, as lutas ainda na infância, assim como comportamentos agressivos e criminosos na adolescência. Bom, esses comportamentos exteriorizados, pessoal, seriam os comportamentos agressivos que depois se tornam violência de fato. E aí, o que a gente encontra um pouquinho na literatura, dentro dos textos que a gente está utilizando como base? Transtornos aí acerca do comportamento dentro do período da infância e adolescência. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho do que seria o transtorno de oposição e desafio, tá? Embora só vai citar, mas para vocês já terem ciência de que já é uma perspectiva, enfim, já está no DSM, nós já trabalhamos com essa classificação acerca de diagnosticar e patologizar, então, comportamento, né? Aí a gente traz a definição, transtorno de conduta e transtorno de personalidade. O que vai diferenciar o opositivo, por exemplo, de desafio do de conduta, seriam as idades, tá? Então, a gente estaria falando dentro dos estágios do próprio desenvolvimento. Um panorama sobre as principais teorias acerca da agressão, né? Então, a gente tem um pouquinho da teoria psicanalítica, um pouquinho da teoria da aprendizagem. E aí, por fim, a gente vai caminhando para uma teoria que leve também em conta o contextual, né? E a agressão na perspectiva do ciclo de vida, né? Então, o comportamento agressivo ele tem início bem antes dos 5 anos, e as pesquisas empíricas têm mostrado que tais comportamentos decorrem particularmente de um temperamento difícil, de um vínculo mãe e filho inseguro, de desconforto físico e de busca de atenção. Mas isso não é uma via de regra.
né, o que tem aí dentro dos estudos. Então, é como se fosse uma média aí da maior parte do público que participa das pesquisas, né? E aí a gente tem que levar em conta o construto, enfim, o que eles estão avaliando aí dentro desse, se está levando personalidade, enfim, uma série de coisas. Aqui também tem um pouquinho, continuando, né, a agressão na perspectiva do ciclo de vida e, em particular, o quanto isso vai interferir aí no período escolar da criança, quais são os comportamentos que ela vem apresentando e como a escola percebe tudo isso, né? A adolescência e a vida adulta, então quais são aí os efeitos da agressão e violência nesse período de vida, e os principais determinantes, então, para a agressão, né? Ou violência, né? Mas, enfim, a agressão nem sempre é violência, né? Em certos níveis, a gente precisa ter um nível de reatividade a determinadas situações, ao passo que não precisa se tornar violento, enfim, né? Bom, os fatores familiares, né, a gente vai estar abordando. Considerando que o estresse parental influencia nas práticas disciplinares e estas, por sua vez, promovem e aumentam o comportamento agressivo e de oposição da criança. Então, na família, o nível econômico, o uso abusivo de drogas, enfim, pelos pais, a prática parental e a coparentalidade, elas vão potencializar comportamentos, então, né, de agressão. Então, isso é a nível familiar. Fatores cognitivos, então a criança que começa a apresentar déficits aí nas áreas, nas competências da escola, em habilidades, enfim, no comportamento social, isso já é um impacto do fator de agressão ou até mesmo a gente já fala da violência, né? E crianças agressivas têm uma tendência de idealizar e inflar seu autoconceito, além de compartilhar as ideias de que a agressão é uma resposta legítima para uma larga escala de situação e de que o mundo é um lugar onde elas necessitam se defender a fim de sobreviver. E aí a gente vai estar olhando o quê? O histórico dessa família e dessa criança, entendendo um contexto aí no qual esse comportamento que está sendo emitido, o que está por trás de tudo isso, né? Os impactos também que se dão nos fatores acadêmicos e educacionais, fatores sociais e culturais. Então, é óbvio que a criança ela começa a ter baixo rendimento escolar, baixa atenção, a falta de habilidades sociais nas interações. E, em síntese, então, os fatores de risco que contribuem para o surgimento e manutenção dos problemas de comportamento exteriorizado, incluindo a agressão, são identificados em 4 domínios. De características da criança e de fatores e de processos familiares e da influência dos companheiros e do ambiente social amplo como comunidade e escola. Então, a gente tem que analisar todo o contexto para ver o que está interferindo aí quando esses comportamentos exteriorizados estão sendo apresentados de forma agressiva ou violenta, né? E aí eu vou estar trazendo para vocês um pouquinho do resultado de alguns artigos, né, que eu utilizei aí para fazer essa aula, e aí eu vou apresentar isso para vocês um pouquinho mais na nossa aula, tá bom? Então, espero vocês, até o nosso encontro, beijos, até!